Em Brasília, 9 horas. Em Assis também, 9 horas da manhã. Bom dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. A saudação a você, minha amiga. A você, meu amigo. Estamos na terça-feira, dia 20 de outubro. É português livre para falar, conversando com você nesta terça-feira. Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. A saudação a vocês todos de Assis e da vizinha Tarumã, que hoje está em festa. Bom dia! Bom dia, minha amiga, bom dia, meu amigo. Hoje é terça-feira, dia 20 de outubro. Estamos fazendo um teste aqui para ver como é que está a qualidade. Responda para você, responda para que eu possa entender. Bom, hoje é dia 20 de outubro, uma terça-feira. Terça-feira, estamos na primavera brasileira. A temperatura continua alta nesta terça-feira em todo o Vale do Paranapanema. A temperatura hoje oscila entre 19 e 29 graus. Hoje é o Dia Internacional da Osteoporose, Dia Mundial da Estatística, Dia Mundial também do Controlador de Tráfego Aéreo. E no Brasil comemora-se o Dia do Poeta, Dia do Arquivista, Dia do Maquinista Ferroviário. Saudade, hein? Que saudade, minha amiga, que saudade, meu amigo, dos ferroviários que tínhamos na cidade de Assis. Muitos maquinistas que ergueram seu patrimônio, a sua família, baseados no salário da ferrovia, hoje abandonada. É incrível como não se fala a respeito da retomada desse serviço de transporte em nosso país. Com tantas ferrovias abandonadas, aqui no Vale do Paranapanema, quantas famílias se desenvolveram, cresceram com o salário da ferrovia. Desde a estrada de ferro Sorocabana, depois a FEPASA, depois mudou para... Aí quando privatizaram a ferrovia, transporte público de boa qualidade, claro, não tinha a velocidade que tem hoje uma viagem para São Paulo. Hoje uma viagem para São Paulo você vai 4 horas e meia pela estrada, de carro ou mesmo de ônibus 5 horas e meia. E no trem eram 12, 13 horas. Mas eu me lembro, cheguei a viajar de trem, de Assis para São Paulo, em que saía daqui tipo 6 e meia, 7 horas da noite, 8 e meia da manhã estávamos lá na Estação da Luz, onde chegava o trem que partia de Assis. Quantas famílias cresceram graças ao emprego de ferroviário, graças ao salário da ferrovia. E hoje, tudo abandonado. É inacreditável que tenham feito isso com o transporte público. A concorrência poderia continuar tranquilamente com o transporte rodoviário, mas por que acabar com o transporte ferroviário? Com a linha pronta, com os trens existentes, com as máquinas, com os vagões, e além do transporte de passageiro, você se lembra, minha amiga, você se lembra, meu amigo, que também tinha o transporte de carga. Quantas empresas se utilizavam do transporte
ferroviário para escoar a sua produção, usinas, empresas agrícolas, agropecuárias e outras empresas. Quantas se utilizaram do transporte ferroviário? E hoje, infelizmente, esse assunto parece ser esquecido dos políticos no país. Com uma linha própria, uma linha ferroviária própria, com os vagões inexistem. O transporte elétrico, a fiação sumiu tudo, não existe mais fiação. Enfim, é uma pena que tenhamos chegado a esse estágio do transporte ferroviário em nosso país. E em especial no estado de São Paulo, né? Há alguns estados que o transporte ferroviário ainda permanece, ainda continua. Mesmo com a concorrência do transporte rodoviário, empresas de ônibus, transportadoras, mesmo assim, o transporte ferroviário ainda é uma opção em muitos lugares. Nos países desenvolvidos, continua o transporte ferroviário sendo extremamente utilizado. Mas, no Brasil e no estado de São Paulo, muito interesse por trás dessa negociação para inicialmente a privatização do transporte ferroviário e depois o fim, a morte da ferrovia. Além de todo o patrimônio, a margem da linha ferroviária que acabou. O que não foi demolido tem sido ocupado. Ainda bem que ocupado, né? Porque se não fosse ocupado, já não existiria mais prédio algum da ferrovia, às margens da ferrovia. Em Assis é fácil, basta você sair um pouco à margem da linha ferroviária, você percebe quantas casas que eram de ferroviários e quantos imóveis, barracões, oficinas. Corta o coração você chegar na Vila Operária, entre Vila Operária e Vila Xavier, e assistir ao total estado de abandono daquele depósito onde centenas de trabalhadores ali exerciam suas funções. É uma pena que a gente tenha chegado a esse estágio na ferrovia no estado de São Paulo. Haverá um dia que algum governante ainda pense em reativar o transporte ferroviário no estado de São Paulo. Por enquanto, não há o que fazer se não houver interesse, a não ser lamentar, infelizmente, o estágio que deixaram as nossas ferrovias. Bom, hoje também temos uma data comemorativa. A vizinha cidade de Tarumã, filha de Assis. As pessoas se esquecem com rapidez, né? Filha de Assis, Tarumã, pouco tempo atrás, mas muito pouco tempo atrás, imagino que em torno de 30 anos atrás, era filha de Assis, era distrito de Assis. Os moradores de Tarumã votavam para prefeito e para vereadores na cidade de Assis, era um distrito. E é claro que elegiam seus vereadores, aqueles que moravam lá. Quem não se lembra de Valdemar Schwartz? Quem não se lembra de Erasmo Cardoso? Foram alguns dos vereadores de Assis que eram residentes, que moravam na cidade de Tarumã. O próprio atual prefeito Oscar Gozzi também foi vereador em Assis, foi candidato a vice-prefeito à época de Rui Silva, acabou perdendo a sua eleição, e depois, com a emancipação político-administrativa de Tarumã, o Oscar foi para Tarumã, hoje é prefeito e está lá tentando a reeleição. Hoje, parabéns então ao povo tarumanense que está em festa. Deve ser difícil comemorar aniversário em tempos de pandemia, mas lá está. Parabéns a toda a população de Tarumã, como falei do Oscar Gozzi, que é prefeito candidato à reeleição. Um abraço também para o Marcos Silveira. Marquinhos Silveira, que também é candidato a prefeito na vizinha cidade de Tarumã. Bem, minha amiga, meu amigo, hoje em Assis, nós temos Feira Livre acontecendo na Praça da Mocidade, em frente à Prefeitura Municipal de Assis.
Mandar um abraço para dona Letícia, que já está lá com a sua barraca de pastel, já está lá colocando óleo para esquentar. O óleo já esquentou essa hora, o pastel já está fritando na barraca da dona Letícia, ali na Praça da Mocidade, em frente à Prefeitura Municipal de Assis. Um abraço para todos os feirantes da Feira Livre, que hoje acontece em frente à Prefeitura Municipal de Assis. Feira Livre hoje na Praça da Mocidade. Um abraço a todos os feirantes e um abraço também a toda a freguesia. Um abraço e um abraço. Abraços dados então à população de Tarumã pelo aniversário e abraço também aos feirantes que hoje estão recebendo a freguesia na Praça da Mocidade. Bem, minha amiga, meu amigo, ontem, quando fizemos a transmissão, nós aguardávamos o boletim oficial da Covid-19 e, infelizmente, nós tivemos mais uma morte sendo registrada em Assis. Mais uma morte sendo registrada em Assis. É a 25ª morte registrada em Assis desde o início da pandemia. E a pergunta continua sendo a mesma. Quando, principalmente, as nossas autoridades tomarão juízo? Começarão a tratar com seriedade esse assunto extremamente grave? Quantas outras pessoas precisarão morrer para que se olhe com seriedade para esse assunto? Infelizmente, em Assis, para alguns e para algumas autoridades, o vírus parece inexistir. A pandemia parece ter acabado. E hoje, o JA, o Jornal de Assis, por sinal, traz um editorial que trata exatamente dessa questão. Editorial do Jornal de Assis, nesta terça-feira, dia 20 de outubro. Assis confirmou ontem, dia 19, mais uma morte registrada em decorrência do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, de acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, são 25 mortes por conta da Covid-19 em hospitais da cidade. O fato registrado nesta segunda-feira alerta: ainda estamos em meio à pandemia e não podemos nos descuidar. Porém, Assis parece que se esqueceu da gravidade do tema. A prefeitura reabriu locais de lazer e diminuiu a fiscalização. Lugares como o Parque Buracão, Centro Social Urbano e Horto Florestal agora são conhecidos pela aglomeração de pessoas, a maioria sem máscaras e ignorando as medidas de segurança, facilitando a propagação do vírus e, como consequência, mais cidadãos expostos a esta grave doença. Nós estamos lendo o editorial do JA, o Jornal de Assis, nesta terça-feira. Além disso, chama a atenção a falta de exemplo dado por aqueles que deveriam ser os primeiros a combater a pandemia no município. Em período eleitoral, estão sendo organizadas festas e eventos aos montes. Candidatos aos cargos públicos, inclusive aqueles que buscam a reeleição, e há poucos meses pediam para a população ficar em casa, saem, participam e promovem eventos particulares sem máscara ou outro tipo de proteção, sem distanciamento social ou mínimo de ciência, ignorando totalmente o que a pandemia ainda representa a toda a população. As pretensões políticas, a busca pelo voto, não podem estar acima dos necessários cuidados com a saúde da comunidade. Sem remédios ou vacina para combatê-la, a Covid-19 ainda apresenta e representa sérios perigos. O que está acontecendo em Assis é um desrespeito ao cidadão, sobretudo com as vítimas do coronavírus e seus familiares. É o editorial hoje
do Jornal de Assis, nesta terça-feira, dia 20 de outubro. O que fazer? A própria Prefeitura Municipal ontem confirmou esta 25ª morte no boletim oficial. O boletim anunciou ontem a 25ª morte. Um homem de 69 anos de idade que estava hospitalizado. Ontem foi confirmado que 1.506 assesenses já foram infectados. Ou seja, ontem confirmamos a 25ª morte e ultrapassamos 1.500 infectados na cidade de Assis. Também foram anunciados que 1.445 estão curados. 34 continuam aguardando o resultado do Instituto Adolfo Lutz e outros 297 pacientes aguardando encerramento do caso. Ontem, minha amiga, meu amigo, haviam 14 pessoas internadas com Covid-19. 4 pacientes em UTI, uma mulher e 3 homens, e 10 em enfermaria, 3 mulheres e 7 homens. O que é curioso, o que salta aos olhos é a desfaçatez, traduzindo, é a cara de pau da prefeitura no seu próprio portal oficial escrever: entre as medidas que devem ser adotadas para evitar a transmissão do coronavírus estão manter todos os protocolos de higiene, ficar em casa se possível e usar máscara ao sair de suas residências, medida já obrigatória em todo o estado de São Paulo e no município de Assis. Eu vou repetir, está no portal oficial da Prefeitura de Assis. Entre as medidas que devem ser adotadas para evitar a transmissão do coronavírus estão manter todos os protocolos de higiene, ficar em casa, se possível, e usar máscaras ao sair de suas residências. Medida já obrigatória em todo o estado de São Paulo e no município de Assis. Muito bem. Se é obrigatória, por que aqueles que são autoridade não cumprem essa obrigação? Eu faço questão de andar com esse pequeno livro. É o pequeno livro que ando, mas é a nossa principal lei no Brasil. É a Carta Magna, assim foi chamada. É a nossa Constituição Federal. Diz aqui, no seu artigo 5º, na Constituição Federal. Está aqui, Constituição Federal. Artigo 5º. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Bom, fica aí flagrante um desrespeito à população. Meu amigo Ivan Nardi, acompanhando a nossa transmissão, onde moram cerca de 3.000 pessoas já foram infectadas. E 2 pessoas vieram a óbito. São números. Por favor, Ivan, meu grande amigo, estudamos e nos formamos juntos na Escola de Educação Física de Assis, a antiga ESEFA, onde hoje funciona a Univesp.
Ivan Nardi, eu sei que ele está lá em Rondônia, mas o nome da cidade eu não sei. Escreve pra gente, por favor, Ivan. Ele está dizendo que onde ele mora, 3.000 pessoas já foram infectadas e 2 morreram. Em Assis, os números são menores de infectados, mas o que pode representar também que o número menor de testes foi feito. Claro, se você testar mais, imagino que mais positivos teremos. Agora em Assis, desde o começo não tem ação preventiva. Pode vir reclamar, pode chiar, pode fazer o que quiser. Quando começou a pandemia, tudo quanto foi cidade, primeiro deu máscara para a população se proteger. Em Assis não. Teve que até a escola de samba fazer máscara para doar para asilo, para hospital, porque aqui em Assis demorou uma eternidade para descobrirem que o papel do poder público era proteger a população. Então, nem máscara, nem para os funcionários da saúde, que demorou para começar a dar máscara. Testes, então, desde o começo a gente está cobrando aqui para que fosse testada a população. Mas foi uma briga danada. Tivemos ações isoladas, como o Rotary fazendo. Porque em Assis, infelizmente, não teve essa preocupação de nossas autoridades de testar a população. Como também nem máscara e muito menos álcool gel. Então hoje, se nós temos esses números baixos de infectados, primeiro agradecer a Deus permanentemente por nos proteger, porque se dependesse das ações preventivas da prefeitura, esse número teria estourado. E em contrapartida também porque o número de testes disponibilizado foi pequeno. E o número de mortes só não é maior, primeiro, graças a Deus, claro, e segundo, pela ação eficiente dos profissionais da saúde, médicos, intensivistas, enfermeiros, todos os profissionais na área da saúde, que não foram reconhecidos, que foram desvalorizados, diga-se de passagem. Mas minha amiga, meu amigo, esse é o cenário. Nós estamos numa cidade com lei, mas descumprida. A própria prefeitura diz que é obrigatório o uso de máscara e o representante maior da cidade dando espetáculos deprimentes pelos 4 cantos do município, fazendo festa sem máscara, se divertindo e, infelizmente, nada de proteção à população. E está no editorial do JA, o Jornal de Assis. Agora, espaços públicos abertos, a gente sabe que tem um decreto do governador, mas você não vê nenhum cartaz, nenhuma placa na frente do Horto, do Centro Social Urbano, do Parque Buracão, dizendo que é obrigatório usar máscara. Agora, como é que você vai obrigar um cidadão comum a usar máscara, sendo que a principal autoridade do município não usa máscara? E não está nem aí, não está nem se lixando. A preocupação é voto, é buscar voto para tentar ganhar a eleição. O olhar é só para a urna, não tem olhar para o vírus, não tem olhar para o vírus. E o que é lamentável é que algumas pessoas viram a urna lacrada de companheiros, amigos mortos pela Covid-19 e ao invés de lembrarem-se daquela urna lacrada que nem ao menos puderam se despedir do amigo, estão com a tapa na cara olhando apenas para a urna da eleição do dia 15 de novembro. É inacreditável, inaceitável, inadmissível o desrespeito com a vida das pessoas. Eu acabei de ler aqui, está na Constituição, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Horas, se a própria prefeitura está dizendo que nós precisamos usar máscara, que é obrigatória, por que ela própria não cobra da autoridade máxima que não usa máscara? Ah, português, mas ele já foi infectado. Mas e aí? Tem alguma garantia de quem foi infectado não transmite ou não pode se infectar novamente? Nós não temos visto aí imagens de outros países de pessoas que têm sido reinfectadas. As pessoas não
querem se proteger ou eu estou exagerando demais? A minha preocupação é maior do vírus nesse momento, porque infelizmente me parece que grande parte da população, de fato, não está preocupada com o vírus. Basta ver o comportamento da maioria, a aglomeração em locais públicos, sem máscara, todos desprotegidos e pior do que isso, deixando outras pessoas vulneráveis também. Bom, minha amiga, bom, meu amigo, eu espero que, eu não sei ainda qual é a qualidade dessa transmissão que a gente está fazendo hoje, mudei de local, mudei de equipamento, para pelo menos, não caiu a conexão, né? Não sei como é que está a qualidade do som, não sei como é que está a qualidade da imagem, minha amiga, se pudesse me informar, eu agradeceria, mas de qualquer maneira me parece que está um pouco melhor, pelo menos não está caindo a conexão. Bom, minha amiga, meu amigo, eu falei do JA, o Jornal de Assis, falei desse editorial e tem uma notícia também aqui que eu gostaria de dar, até porque a semana passada eu falei que o vereador Nilson Pavão tinha fugido do asilo e que o promotor teria pedido a sua internação. Ontem o Pavão apareceu na Câmara Municipal. Ele está na sua casa, morando na sua casa, e ontem ele apareceu na Câmara Municipal. Participou normalmente da sessão o vereador Nilson Antônio da Silva, o vereador Pavão, que está com a sua candidatura à reeleição impugnada, um pedido de impugnação pelo promotor, mas será decidida na semana que vem. Mas ontem o Pavão participou normalmente da sessão da Câmara. Diz ele que vai sossegar o facho, vai ficar em casa até terminar o seu mandato. Então, o vereador Nilson Pavão ontem participou da sessão da Câmara Municipal. Estão dizendo aqui que a conexão tá boa, não caiu. Mas e o som, tá bom? Como é que tá a qualidade, a imagem? Por favor, minha amiga, meu amigo, informe. Porque se for aprovado, a gente continua fazendo a nossa transmissão desse local a partir de hoje, porque o sinal estava caindo muito, principalmente no período da manhã. Bem, minha amiga, meu amigo, tá no JA, tá no Jornal de Assis, então, os números da Covid-19 eu já falei, ontem 1.506 positivos, 25 mortes, infelizmente, 5.604 casos negativos, 14 pessoas internadas ontem. Deixe-me ver aqui se por um acaso saiu já o boletim Saiu já o boletim, dia 20. Saiu o boletim, olha a vantagem da gente ter. Vamos acompanhar o boletim dessa terça-feira, dia 20, saiu o boletim já da prefeitura. Acaba de sair, agora às 9h26. Exclusivo, tá no Português Livre para Falar. Compartilha esse vídeo, minha amiga, meu amigo, ajuda a dar mais visualizações. Todo comentário, toda opinião, toda notícia dada aqui é de minha responsabilidade. Eu sou o Reinaldo Nunes, o Português, sou candidato a vereador em Assis com o número 13.000, peço seu voto, seu apoio. Não tenho feito campanha como os outros têm feito. Eu entro na sua casa virtualmente. Não vou me atrever a fazer o que tem feito muita gente que tem priorizado a campanha e esquecido do vírus. Então, com toda a regra, com toda a restrição, a gente procura fazer a nossa campanha conversando com a população através dessa nossa transmissão. Por favor, compartilhe para que outras pessoas assistam também. Bem, vamos fazer uma comparação aqui. Ontem, o número de pessoas notificadas era 7.441. Hoje já são 7.493. Ou seja, já aumentou de 7.441 para 7.493, mais 52 exames. Temos números, aumentou bem, números positivos, casos positivos. Ontem eram 1.506, hoje são 1.521, ou seja, 15 casos novos de Covid-19 em Assis. Já os negativos,
os números aumentaram de 5.604 para 5.634, 30 a mais. Temos aqui, número de pessoas internadas, diminuiu. Eram 14, agora 11. Não dá para comemorar, né? Por que não dá para comemorar? Porque, por exemplo, ontem tinha uma pessoa internada que morreu. Então, não significa que a redução do número de internados seja motivo para comemorar. Claro que se comemora aqueles que já estão recuperados e saíram. Mas nos números gerais, não dá para comemorar. Eram 14, um infelizmente faleceu. Mas 2, ao que tudo indica, se curaram. Há hoje 3 pessoas em UTI, uma mulher e 2 homens. E ainda 8 pessoas em enfermaria, sendo 2 mulheres e 6 homens. São os números atuais da Covid, números atualíssimos, acabaram de sair. 21 pessoas aguardando resultado do Adolf Lutz e ainda 300, esse número aqui não abaixa, viu? Isso significa que quase todo dia tem gente com sintomas sendo testado em nossa cidade, fazendo e passando por exame. Então são os números atualizadíssimos da Covid-19 em nossa cidade. Bem, minha amiga, bem, meu amigo, nós, como sempre, encerramos a nossa transmissão livre para falar, o português livre para falar, falando dos sepultamentos que estão programados para a data. Hoje é terça-feira, dia 20 de outubro. Sepultamentos programados para esta terça-feira em nossa cidade. Angelina, a senhora Angelina das Dores Campos, de 88 anos de idade, que era abrigada no Lar dos Velhos, será sepultada agora pela manhã, no cemitério municipal da Saudade. O senhor Daniel de Arruda Leite, de 72 anos de idade, que morava na chácara Servinho, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o corpo às 10h30 da manhã, sepultamento às 11 horas. Às 15 horas, será sepultada a senhora Zenaide Biazon do Couto, de 89 anos de idade, que morava na rua Romeu de Maio, velório na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, e o sepultamento às 15 horas. E ainda Eunides Almeida da Silva, de 88 anos de idade, velório no Centro Funerário Pax, sepultamento agora pela manhã no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis. E também na cidade de Florínia será sepultado o senhor Benedito José da Paz, de 67 anos de idade. Bem, minha amiga, bem, meu amigo, com esta informação, nós concluímos mais uma transmissão do Português Livre para Falar. Com a graça de Deus e com as preces ao padroeiro do município de Assis, São Francisco de Assis, nós concluímos mais uma transmissão. Queremos agradecer muito a você, minha amiga, a você, meu amigo, pela audiência, pela assistência, e fazer um convite para hoje, às 19 horas, uma nova transmissão, Português Livre para Falar. A participação sua através do comentário, do seu comentário, do compartilhamento é sempre importante. Compartilhe o vídeo. Vamos levar essa imagem, esses comentários para toda a nossa região, para todos os locais onde há gente que gosta de fato de Assis, que gosta e cuida principalmente da saúde do povo de Assis. Um abraço, minha amiga, um abraço, meu amigo. Prometo voltar hoje às 19 horas. Se cuide. Se for sair de casa, não faça igual uns e outros, não. Use máscara, se proteja. Proteja também as pessoas com quem você vive, as pessoas com quem você tem contato. Por favor, minha amiga, use álcool gel. Use álcool gel se for tocar em algum objeto compartilhado por outra pessoa. Vamos passar essa eleição, vamos passar o ano, vamos viver com saúde, é o que mais importa. Isso vai passar, minha amiga. Isso vai passar, meu amigo. Falta
a vacina, ela chegará. Deus está iluminando os cientistas e Deus iluminará os governantes para que industrializem e distribuam o mais rapidamente para toda a população essa vacina. Tenhamos fé, passaremos por isso e voltaremos a ser felizes e despreocupados, pelo menos com esse vírus. Com os demais, nós temos que lutar, temos que garantir e lutar aquilo que está previsto aqui na nossa Constituição Federal e também a nossa Constituição Municipal. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua assistência. Eu sou o Reinaldo Nunes, o português, sou candidato a vereador. Peço o seu voto, o seu apoio. Vote 13 mil para vereador. Um abraço, minha amiga, um abraço, meu amigo. Cuide-se. Tchau.